Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus possa inundar seus corações nesse novo dia e que todos estejam felizes. Vamos estudar a lição? E hoje, quarta-feira, 8 de novembro, inicia-se a lição de número 6, que ela tem como título A quem crucificaram. A lição de hoje está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículos de 1 até 41. E aqui mostra, que o que aconteceu com os discípulos, após eles receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E onde ali houve um derramamento do poder do Espírito de Deus para os seguidores, enquanto eles estavam assim orando, e ali foi cumprido o que Jesus havia prometido. E isto ocorreu 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus. E aconteceu justamente o que ele havia prometido para seus discípulos, antes dele executar a missão determinada, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. E que é o que ocorreu justamente no dia de Pentecostes, e que isto já havia sido profetizado, bem antes, pelo profeta Joel, que está lá no capítulo 2, do versículos 28 até 32, quando Deus inspirou esse homem, esse discípulo dele, e que ele menciona que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, E os apóstolos, eles esperaram por este momento, tão ansiosamente unidos, em oração conforme Jesus havia orientado, para que eles pudessem dar início à missão. E quando chegou o dia de Pentecoste, finalmente se cumpriu, E ali eles receberam dons e talentos que os capacitaram, para cumprir e proclamar o Evangelho, E Jesus quis que através do poder do Espírito Santo, os seus discípulos se sentissem seguros, para poder pregar essa tão responsável, missão de levar o Evangelho para cidades, outras nações, até os confins da terra. E o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que foi escrito por Lucas, apresenta-se um dos relatos assim mais ricos em detalhes sobre a atuação do Espírito Santo nos primeiros discípulos de Jesus, mas que também essa atuação do Espírito Santo foi um pouco polêmica, pela falta de entendimento daqueles que procedem e daqueles que entenderam erroneamente o que era realmente o poder do Espírito Santo. E Lucas fala que a descida do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus, que na Sagrada Escritura diz lá que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 1, ali realizou a largada evangelística da Igreja de Cristo. E o objetivo dessa atuação era bem claro: alcançar todas as nações debaixo do céu, que fala lá em Atos capítulo 2, versículo 5. E para isto, os discípulos precisariam de uma capacitação sobrenatural, por exemplo, falar em outras línguas, que é mencionada ali em Atos capítulo 2, versículo 4. Mas entender o idioma por completo, para que o Evangelho alcançasse outras nações,
outros povos que falavam idiomas diferentes. Não é como hoje, né, que algumas doutrinas acham que estão falando a verdade, que dizem que estar com o poder do Espírito Santo, falar línguas estranhas, com pronunciamento de palavras que nem eles mesmos sabem o que estão falando. Onde o pregador profere tais palavras, né, estranhas, que ele não sabe o que está falando e muito menos as pessoas que estão ouvindo. Não foi isto o objetivo de Deus. Deus queria que falasse línguas estranhas, porque ali, diante daquela reunião ali, lá em Jerusalém, existiam pessoas, judeus, existiam galileus, gregos, etíopes, africanos, ou seja, pessoas de várias nações, e que se fazia necessário falar na língua para que eles pudessem entender, não que ninguém não entendesse. E o crucial é que o próprio Deus capacitou naquela época os discípulos da igreja primitiva, cada um desses dons para o benefício deles mesmos, né? E não foi dado o dom de línguas na época para habitá-los, ou para irem para o céu, como muito aqui pensam hoje, né? E nem para facilitar negociatas ou coisa parecida entre aqueles povos, línguas estrangeiras. Era simplesmente para ajudar os discípulos e apóstolos a se comunicarem com outras nações e passarem o evangelho eterno, para que eles fossem levados ao arrependimento e se salvassem. E foi dada para cumprir a missão, para alcançar justamente esses perdidos, né? E não existe um chamado maior do que utilizar esse dom de línguas para alcançar essas pessoas em outras nações, em outros países. E foi exatamente o que aconteceu naquele memorável dia de Pentecostes, né, com os apóstolos da igreja primitiva. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que eles falassem. Está lá em Atos capítulo 2, versículos 4. Agora imagine você a cena, né? Ali estavam judeus piedosos de todas as nações. E a Bíblia menciona pessoas fora de cada nação do céu, né? Que menciona ali nas Escrituras, né? Que significa pessoas de todas as partes do mundo que não conheciam a Jesus. Países diferentes que estavam reunidas ali em Jerusalém. E Deus viu a necessidade que eles pudessem falar outras línguas, para que eles entendessem a mensagem falada, a fim de se lembrarem aquele momento, aquela festa judaica, né? E quando de repente cada um ouvia na sua própria língua materna, que fala lá em Atos capítulo 2, versículo 8. E até alguns galileus falavam sobre as grandezas de Deus, né? Que fala lá em Atos capítulo 2, versículos 11. Todos começaram a se aglomerar a fim de ouvir de seus irmãos hebreus falando fluentemente o idioma de sua pátria, né? E dessa vez a iniciativa do apóstolo Pedro não foi assim por um mero impulso, né? Mas pelo seu discurso eloquente, por sua voz do Espírito Santo, através de um instrumento humano que era Pedro. E o derramamento do Espírito Santo, ele tinha assim um propósito de Deus naquele momento ali da igreja primitiva, para fazer com que muitos se arrependessem da rejeição que eles haviam feito para o próprio Jesus,
antes da morte, né? Pois certamente algum deles que estavam ali naquele momento em Jerusalém, eles estavam quando Cristo foi crucificado. Imagine você, né, as palavras de poder, né, do apóstolo Pedro, que ele disse. Vejam o que ele disse. O apóstolo os acusou de terem crucificado a Jesus, que eles tivessem certeza o que Deus fez como o Senhor. E ouvindo essas palavras de Pedro, sentiram o despertar espiritual. E eles ficaram assim pesarosos, né? Ficaram assim sentidos, né? Perceberam o pecado que eles haviam cometido, e um pecado grave, contra o Salvador, que eles participaram. E ali eles, com plena certeza disso, eles exclamaram. Essas pessoas que estavam, né, na época de Jesus, que haviam ajudado inclusive a crucificar o próprio Jesus, estavam ali naquele momento. Eles disseram assim: o que faremos então? Falaram para Pedro, né? Está lá em Atos capítulo 2, versículos 37. E o apóstolo Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. E a promessa do batismo do Espírito Santo é para todos, quantos o Senhor, nosso Deus, o chamar. E hoje também é assim, que está lá em Atos 2,39, né? O chamado é para todas as pessoas, né? Por isso que tem pessoas que às vezes falam: mas por que eu tenho que batizar outra vez? Já fui batizado. E aqui está a prova. As pessoas eram batizadas antes, né, de crucificarem Jesus, participaram da crucificação de Jesus e até foram duros, né, com o nosso mestre, e depois eles se arrependeram e se batizaram, né? Então, aí é uma prova, né, que o batismo do Espírito Santo é para todos, né? Quantos o Senhor Deus o chamar, que está lá em Atos 2,39. E o seu apelo tem sido o mesmo, né, para todas as pessoas, para se salvarem dessa geração perversa que fala lá em Atos 2,40. Uma geração que hoje, que rejeita, né, os preceitos divinos, a orientação divina, alegando serem ultrapassadas, né? Muitas pessoas falam hoje. E até quando eles querem atuar dessa forma. E às vezes, né, até querendo mudar aquilo que já está escrito nas Escrituras por Deus, onde querem apenas para satisfazer as suas concupiscências, né, os seus prazeres mundanos. Eles querem alterar, né, as Escrituras. Vimos aí várias pessoas, artistas, né, entre eles a própria Xuxa, né, dizendo que teria que ser alterada as Sagradas Escrituras. Isso aí é uma blasfêmia, isso aí é falar contra o Espírito Santo, né? E várias pessoas falam hoje, porque para querer se adequar na vida mundana delas. E a presença do Espírito Santo, ela é fundamental e indispensável na vida de todo aquele que aceita ao chamado de Deus, a fim de que as obras da carne não prevaleçam sobre nós. E o apóstolo Paulo, ele nos diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então essa escritura é bem clara, né? Por isso que nós vemos que as declarações de Lucas, mencionando que as pessoas da igreja primitiva, que trabalhavam juntas, né, em harmonia com o Espírito Santo, e deveriam trabalhar uma com as outras, né,
que os verdadeiros seguidores de Cristo, que começaram a pregar o arrependimento até os confins da terra, que essas pessoas buscassem, né, o arrependimento, porque Deus quer dar o perdão. E mesmo para aqueles que ajudaram na crucifixão do próprio Filho de Deus, existiu também o perdão. E não existe pecado onde Deus não possa perdoar. E esse é que é o poder do Evangelho, né? Poder transformador, poder que muda todas as pessoas. Pode ser um criminoso, um traficante, um drogado, alguém que matou alguém. Sempre haverá perdão de Deus, porque o desejo dele é salvar a todas as pessoas. E se isto não nos faz sairmos assim, nós como cristãos, assim, da zona de conforto, né? Se isso não nos motivar a pregar o Evangelho, a participar da missão, o que então irá nos motivar a fazer isto? Se isso não dá, se nós olharmos aqui nas Sagradas Escrituras, vendo aqui que pessoas que ajudaram a crucificar Jesus receberam perdão, e outras pessoas saíram para pregar o Evangelho com todas as dificuldades, qual é o motivo que vai nos levar a fazer um trabalho missionário? Nós somos chamados a proclamar o Evangelho eterno, né, ao mundo, a pecadores, levar a mensagem do arrependimento a todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Levar o caído, o corrupto, o criminoso, e dizer-lhes que Jesus os ama. E essa é a nossa obrigação, e é isso que nós devemos fazer. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir desse momento, com sinceridade, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você passa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, né? Que muitas pessoas têm dificuldade pela falta realmente de uma comunhão com Deus, orações, para buscar o Senhor, para ter esse entendimento. Inclusive aqui, que nós vimos aqui, aquelas pessoas que crucificaram a Jesus, posterior à morte de Jesus, foram batizadas, aceitaram o Evangelho e buscaram a salvação, buscaram o arrependimento. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus, na sua volta, vai levar você para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Jesus quer fazer porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.